Olá, você sabe que quando você compra uma mercadoria, quando você quer um serviço, às vezes um serviço público, às vezes um serviço de qualquer outra natureza, você não tem apenas uma forma de agir para comprar ou para adquirir ou para essa prestação de serviço. Você faz uma imagem que pode ser emocional, mas que pode ser racional. A maior parte das vezes não é racional. Mas eu estou falando demais porque tem uma pessoa aqui que é especialista e ela vai nos explicar. Fica aí que você vai saber. Está no ar a mesa de debates aqui na TVE de Juiz de Fora e na FM Premium. Hoje nós vamos falar de economia comportamental. Vamos falar de inteligência humana, vamos falar de inteligência emocional, vamos falar de motivação, mas principalmente economia comportamental. Esse é um ramo que está crescendo muito, está havendo muito estudo, existem muitos exemplos que a gente poderia dar e nessa breve entrevista nós vamos fazer uso do conhecimento de duas pessoas importantes aqui. O primeiro, Jamil, o nosso convidado, Jamil Adum, economista, professor, que é versado nessa tese, defende, trabalha, estuda, faz workshops, e o outro economista aqui como debatedor no comando do programa junto comigo, o Wilson Cirilo. Eu tenho certeza que a conversa entre os dois vai ter uma sinergia muito grande, porque, além de tudo, eles são amigos e conhecidos. Tudo bem, gente? Bem-vindos. Tudo bom, Jamil? Bom dia, muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Cirilo, e você? Tudo bem contigo? Bacana? Muito tempo que a gente não se vê por aqui. Ô, Abraão, bom dia, Jamil. A questão da economia comportamental ela está muito em voga atualmente, inclusive ela ganhou o Prêmio Nobel de 2017 com Richard Thaler. E um artigo muito contundente e forte sobre essa nova realidade é o Old School Value, que tem um grande sucesso nos Estados Unidos. E, na realidade, é o seguinte, as decisões hoje elas são tomadas através de viés comportamentais. E esses viés comportamentais eles podem ser racionais ou emocionais. Isso impacta positivamente e negativa as decisões das pessoas. E o Jamil é especialista nessa área e vai nos brindar hoje com um debate bem esclarecedor e clarificador dessas questões. Perfeito. Muito obrigado aí pela introdução, Cirilo. Ô, Jamil, eu aproveitei aquele briefing que você passou para mim, fiz uma leitura mais completa, gostei muito do tema. Algumas coisas me preocuparam no tema com relação à questão do marketing, mas, gente, vamos deixar para falar isso aí mais para o final do programa. Eu queria que você se apresentasse e falasse para nós, em princípio, o que seria essa economia comportamental e depois vai fazendo a pregação do jeito que você achar que o nosso público, tanto da Rádio FM Premium, quanto da TVE e do Instagram e também do Facebook, vai nos entender. Diz aí para nós, faz a introdução, o seu breve currículo e a economia comportamental, por favor. Bem, obrigado pelas palavras. Bem, todo o começo foi lógico, foi na faculdade, né, de ciências. O meu trabalho de conclusão do curso na faculdade foi a intervenção do Estado na economia. Então, eu tive a oportunidade, todas as correntes que hoje são muito debatidas, né? Principalmente liberalismo, depois Keynes, e naquele momento existia a reserva de mercado da informática. Então, o Brasil defendia que deveria ter uma reserva de mercado e só assim você poderia desenvolver internamente. E hoje nós verificamos que é o contrário. Você não está aberto, se você não está flexível a aprender coisas novas, melhoria contínua, essa teoria ela vai um pouquinho para fora, de conta. E o nosso colega economista que está aí com a gente, ele sabe que a história um pouquinho da formação econômica, ela se inicia lá embaixo, com os fisiocratas, e que eles falaram que a riqueza estava na terra, né? No ente da terra. Depois, até porque tinha uma afinidade, eu comecei a trabalhar na arte. Inclusive porque a precificação de produtos, ela tem muito a ver com a questão econômica. Porque você traz produtos inelásticos, elásticos, ou seja, aqueles que com preço, eles se mantêm, não tem variação, e aqueles que não,
vão ter variação de acordo com os preços, né? A questão da oferta e demanda. E um pouquinho mais para frente, vou pular alguns, né? Só mais atualizado, vem com a questão do Adam Smith, né? Da questão do liberalismo econômico, visível. Ali já fala da questão racionalidade das pessoas, né? Eu não sei se essa palavra é muito forte, do egoísmo das pessoas, para trazer um equilíbrio econômico. Ou seja, por exemplo, você tem aí concorrentes, né, donos de padaria, que cada um, para sua sobrevivência no seu egoísmo, abaixaria, vamos supor assim, os preços. Então, os outros também teriam que baixar, e tido o livre mercado, né, ele faria o equilíbrio dos preços. Mas a gente pode verificar hoje também que não depende muito agora dessas questões. Né? Tem toda uma questão comportamental que não é só o preço de um produto ou serviço que vai influenciar na tomada de decisão da compra de produto ou serviço. Mais para frente, você tem também uma grande discussão que vem do Keynes, né, depois de 1929, com a queda da Bolsa, começou a falar mais sobre o Estado, né, participar, o famoso welfare do Estado, né, bem-estar do Estado. Só que nessa evolução, há algum tempo já vinha me incomodando. Então, vamos dizer assim, na mídia, desculpa o termo, mas simplória demais. Né? Você vê muita debate sobre tripé macroeconômico, para mim ficou muito simples isso. Então, há uns anos atrás, mais de uma década, mais ou menos, quando eu estava fazendo uma matéria lá na USP, doutorado, né? Lá dentro da USP, a neuroeconomia ou a ecoeconomia. O nome da economia é direcionado à questão de agronegócio, a influência. E eu comecei a aprofundar, porque o marketing já te traz a você pensar no mercado, no comportamento do consumidor. Então, vem uma evolução de que você colocava, né, o produto e a pessoa comprava porque não tinha opção. E isso evoluiu de uma tal maneira, até um certo ponto, em que o mercado que você vai comprar, seja produto ou serviço. Então, tem mais um. Aí, outro dia, até um tempo atrás, também pesquisando, eu encontrei um autor muito famoso da área de marketing, que ele lançou o Marketing 4.0, né? Ou seja, é o avanço de não só entender o consumidor, como praticamente ele fala, vão entrar na alma do consumidor, né? Entender o que há por dentro do consumo nesse sentido. Então, ele foi mexendo cada vez mais. Inclusive, o autor, ele fala que o livro foi produzido para profissionais de marketing e economia comportamental. Bom, então, aí eu fui estudando, e numa das pesquisas aqui com um professor da Universidade Federal, né, que inclusive não é economista, é psicólogo, mas está altamente envolvido em estudar comportamento, inclusive fazendo correlações de crescimento e desenvolvimento econômico, baseado em variáveis comportamentais, né? Aí eu tive que começar a estudar também da inteligência, debater com ele, e as primeiras definições de inteligência, ele vê que simplesmente eram aquelas que eram testadas. Muitos que estavam escutando agora já ouviram falar do famoso QI, né? Então, ela era indicada uma pessoa da inteligência pelo número, pelo QI, né? O valor que ele era atribuído no teste. Mas isso foi evoluindo de uma tal maneira em que já soube, então, duas correntes. Uma que a inteligência humana está num fator geral, né? Existe um único fator, e o que agora que a gente vai estar aprofundando são as famosas habilidades cognitivas. Vários fatores que fazem com que a pessoa seja dominada, né, com um dom, vamos dizer assim. Hoje, se você verificar as contratações das organizações, já não é simplesmente o fato do conhecimento que ele tem, do diploma que ele tem, mas tem um fator de liderança, muito sonalizado, até que coloca no Facebook, nas suas redes sociais. Então, isso foi juntando com o que eu já tenho em comportamento dentro das organizações. Em que sentido? A questão motivacional da liderança. Né? Como que um líder, vamos dizer assim, consegue motivar as pessoas? Então, aí entra de novo a questão modelos, você tem a pirâmide de Maslow, que explica, né, os níveis hierárquicos, desde baixo, o que motiva a pessoa. E nesse debate todo, eu fui cair para estudar economia comportamental,
né? Em que sentido? Em todo envolvimento, né, o grande nobre economista que está aí já falou, tem uma questão da racionalidade também, não é só a racionalidade. Isso foi aprofundando, porque alguns CEOs, né, vamos dizer assim, alguns grandes executivos, tomam só decisões na questão da matemática, da estatística, né? Você tem já a experiência adquirida, né, que tem momentos que você não dá para você simplesmente esperar os dados estatísticos e matemáticos para você tomar decisão. Você já tem que ter conhecimento intrínseco, né? Você toma decisões. Então, avaliando mais ainda, o nosso nobre colega, nós já, antes de começar aqui o programa, já falou a questão do mercado de ações, ou seja, a economia comportamental está estudando isso tudo. Como que, por exemplo, a pessoa toma decisão na compra de uma ação, né? Sabemos que nessa área você tem o investidor mais moderado, médio, né? E o cara que é mais audaz para comprar, para investir. Como que você vai entender? É como se fosse uma coisa individualizada, entender o seu consumidor, o seu mercado. E aprofundando cada vez mais, então estudando. Inclusive, na questão da educação, já tem alguns estudos dado a questão de notas internacionais, como o PISA, e fazer uma correlação da região, se ela é desenvolvida ou não, se há um crescimento ou não. Bom, eu morei, quando eu formei economia, meu pai tinha ido para o Peru, veio de lá, apesar de ser filho de Líbano, eu fui morar lá. Passei 10 meses lá, tenho tios em Lima. O norte do Peru também, de Lima para cima, um pouco abaixo. E hoje, eu conversei há poucos dias com um tio meu que mora lá, já artigo sobre a economia do Peru. Mesmo estabelecendo os planos econômicos, por que o tratamento contra a pandemia agora não estava dando certo? Bom, liguei para ele, né, tipo, conversando, primeiro. Aí, conversando, adiantei, mais ainda a questão comportamental, inclusive política econômica. O que acontece? O Peru ele tem várias dialéticas, né, dialetos. Né, se não me engano, são 23. São 2 idiomas que são falados, que é espanhol, apesar que a pessoa fala que é castelhano, mas não é o espanhol, e o quechua, né? Que inclusive você tem canais desse idioma e tudo. Se você verificar, vamos chamar de tribos, norte do peruano, como esse Inca também, eu passei por lá, eles não aceitam, por exemplo, vamos dizer assim, ele faça o tratamento, ele tem as suas ervas, os seus idiomas, então ele não aceita a interferência dos médicos, vamos dizer, brancos, né? Vamos dizer assim. Então, essa questão, ela é fundamental, por exemplo, pelo menos nessa região, para você não conseguir tratar as pessoas. Então, não basta um plano econômico, né, vamos dizer assim, linear, para você conseguir efetuar ele com efetividade. E isso cada vez mais, não só aqui nos Estados Unidos, você observar hoje também, né, é uma grande tendência de ir para um lado A, lado B, defender lado A, lado B, e assim por diante. E assim vai em todos os lugares. Na Alemanha tem a questão comportamental das pessoas, né? E o que acontece? Hoje, como as pessoas também, que eu tenho percebido e estudado, como as pessoas têm muita influência externa, né, o marketing já tratava isso, né, os pais, a família, vamos dizer assim, são os primeiros influenciadores. Isso, na minha percepção, não está acontecendo mais, porque agora você tem um grupo de pertencimento e esse grupo é muito mais capaz de te influenciar do que a própria família, né? Então, isso tudo foi me levando a quê? A estar cada vez mais aprofundando nesse processo de estudar economia comportamental. Ô, Jamil, você falou uma coisa interessante. Há uns tempos atrás, um professor de educação física, amigo meu, que trabalhava comigo numa escola, ele gostava muito de filmes e gostava muito de viagens. Então, ele sempre discutia filmes que falavam de outras populações e ele gostava de viajar. Ele foi um tempo na América Latina, andou pela América Latina toda, e o que chamou a atenção dele foi na Bolívia. Na Bolívia tinha algumas localidades em que você não conseguia vender um produto. Por exemplo, você chegava lá com uma camisa de tricô, lá, de lã, de qualquer coisa, feita por nós, né?
a maioria das pessoas aqui no mundo, vamos dizer assim, né? Você vende isso em Paris, vende no Rio de Janeiro, São Paulo, no Ceará, qualquer lugar. E quando você tentava oferecer esse produto para eles, eles não queriam. Eles queriam um produto lá da região deles, feito com a lã da lhama, e não queriam nenhum artefato dentro de casa que não fosse ligado à cultura deles. Então, eles não entravam na globalização. Você está dando aí uma outra visão que também isso pode acontecer, pelo jeito que está acontecendo no Peru. É possível que aconteça também na Colômbia, porque ali, do México para cá, você teve várias civilizações que terminaram, mas que deixaram seus descendentes. Aqui no Brasil, você está falando que lá tem 27, eu acho, 27 dialetos. 23. Brasil, hein? Quantas? 23. 23, pois é. Aqui no Brasil, parece que são 107 línguas ou dialetos, né? Nós não conhecemos muito bem a Amazônia, não conhecemos as cidades, nós não conhecemos efetivamente o Centro-Oeste, mal conhecemos o Sul e Sudeste. Mesmo andando em Minas aqui, você vê coisas diferentes. Ontem você comentou isso comigo. Então, eu acho o seguinte, a cultura do substrato, ela resiste. Então, é onde essa psicologia aí da economia comportamental está estudando a pessoa, a forma como você produz algo, né? E como que você vai fazer inserção no mercado. Então, quer dizer, você tem que estudar quem é o seu cliente. Muito interessante essa fala sua aí. Inclusive, eu estou lembrando aqui de uma coisa, antes de passar a palavra para o Cirilo, estou lembrando de uma coisa aqui, que alguns projetos governamentais, eles estão levando em consideração o comportamento do indivíduo, que às vezes é racional, mas às vezes é emocional, e também tem aquele comportamento em que um está fazendo e o outro passa a fazer também. Por exemplo, na conta de luz daqui para frente, segundo um projeto do Senado, vai vir o consumo da região e o consumo médio da região, o consumo médio mais geral. E comparar o seu consumo com aquele consumo, né? Se você está muito acima, você vai ter tendência a querer equilibrar aquilo ali. Isso é um aspecto que eles estão tomando como psicológico, fruto do estudo da economia comportamental, fruto do estudo de como que o consumidor reage. Então, eu acho essa sua ciência uma ciência muito interessante. Um pouco que eu li, achei muito bacana. Eu vou passar a palavra para o Cirilo, que o Cirilo parece que quer fazer algumas intervenções. Diz aí, Cirilo, fica à vontade. É porque, Gozinho, eu li um pouquinho sobre o Richard Thaler, ele fala uma coisa interessante, que 90% das decisões 99% das decisões financeiras do mundo hoje, elas são emocionais. E a economia comportamental, na realidade, é um processo de decisão que ele tem que ser tomado a partir de colocações racionais. O Adolfo falou um negócio muito interessante aí, para exemplificar a questão de algumas coisas da influência social dentro da economia comportamental, as criptomoedas. A todo momento chega um amigo seu e fala assim, olha, eu estou ganhando 20% em uma semana em Bitcoin, Minerocon, essas coisas todas. O que acontece? Pô, 20% e a Selic é 2%, aí então eu vou aplicar. Isso chama-se efeito manada. Mas o seu amigo ganhou, ele ganhou esse negócio, mas não significa que você ganhará também. Então, a decisão de investir, ela deixa os parâmetros racionais e técnicos e vai para por causa da influência social. Uma coisa interessante também da economia comportamental é a venda do imóvel através de um corretor experiente. O que ele faz? Ele te apresenta 2 ou 3 imóveis com preços mais elevados e em situação pior do que o que ele pretende te vender, e esse que ele pretende vender está em situação melhor com um preço mais baixo. Então, o que as pessoas falam? Olha, esse aqui está ruim por causa disso, o preço é mais caro. Aí a opção de venda dele realmente é o produto que ele está querendo te vender. Então, é muito interessante essa questão de indução ao consumo de bens e serviços, porque as pessoas elas têm que ficar atentas e analisar as coisas, principalmente a propensão a comprar, sobre a oferta do produto
que estão querendo fazer para analisar mais profundamente a necessidade de se comprar ou se adquirir ou se investir em uma coisa. Há 2 semanas atrás, nós tivemos um bate-papo com o Abramo. Eu coloquei que mercado de ações não é para amador. Se a pessoa entrar com base da emoção, do efeito manada, do conceito que resultados passados foram muito grandes e muito motivadores, está sujeito a ela dilapidar completamente a sua poupança, o seu patrimônio. É aí que a economia comportamental, assim, é um viés interessante, o repertório que você disse, ela pode influenciar as decisões das pessoas. Essa é uma ponderação que eu gostaria de fazer. Bom, você Jamil, colocou muito bem aí, pois não. Não, fica à vontade, você vai comentar. Eu queria que ele tocou aí no lado da inteligência emocional. Eu queria que você falasse um pouco da motivação também, mas segue o raciocínio que você ia fazer. Nessa questão que ele falou aí, essa técnica também é utilizada na compra de automóvel, né? Isso. De você propor talvez um carro com mais equipamentos e depois você avança e vai, aí a pessoa toma decisão. Mas quando você estuda o Richard Thaler, que você falou aí, realmente ele é um dos especialistas, né? Estou estudando ele. E quando você aprofunda na economia comportamental, ela tem algumas teorias que não é só, a escolha não é só feita em relação ao racional, né? Tem outros fatores de prospecção, por exemplo. Você falou, por exemplo, o que você vai atrair mais para a pessoa? Fala assim, que você vai ter que na hora que você comprar, você vai ter um ganho de R$250, uma chance de 25% de ganhar R$1.000, né? Uma perda de 705 só, uma chance de perder R$1.000, ou seja, é até o que a pessoa de projeção, né, que vai trazer para ele. Então, quer dizer, são algumas correntes que vai aprofundando a capacidade de você entender como que é o comportamento do consumidor. Abramo, você falou em relação se é média, né? A questão da conta de luz, não foi coisa nesse sentido. Então, tomara que seja não só a média, porque a média, se você for avaliar ela também, ela não explica explica tudo. Né? A média tanto pode pôr muito para cima, pode pôr para baixo. Por isso que a gente fala na estatística de você estudar as tendências centrais, né? Como média, moda, mediano, padrão, para você entender, inclusive, a curva que forma a população que você está fazendo. Talvez melhor fosse média ponderada, né? Ou ponderada, ou analisar o que a gente chama na estatística do outlier, né? Os extremos muito fortes, e trazer para uma realidade que a gente chama mais central, né? Tendência central dessa curva. Então, o que está acontecendo? Em relação a isso, o que aprofundou meus estudos também, porque na área de administração, dando aula e na área de gestão de pessoas, eu comecei também a estudar sobre comportamento organizacional. E essas teorias, uma eu já citei ela, a teoria de Maslow, você tem a teoria de McGregor, da teoria X e Y. Então, cada uma vai definindo o que motiva a pessoa. Né? E, inclusive, em alguma abordagem, né, Cirilo, em relação ao que você falou da racionalidade, isso que a dificuldade que eu percebo da pessoa ter o equilíbrio entre o racional e o emocional, que seria o ideal. Né? O emocional, assim, não, vou comprar, que meu amigo tem, eu vou comprar. E o racional falaria para o outro lado, peraí, eu tenho essa capacidade agora financeira para comprar vamos supor, esse novo modelo de celular, trocar esse carro que um amigo tem. Então, o ideal, com certeza, seria um equilíbrio. Você que mexe no mercado de capital, de investimento, a pessoa que vai investir são pelo menos características que eu falei anteriormente. Uma pessoa é muito moderada, né, vai ali na sua poupança, porque tem liquidez rápida, né? Ou mais avançada, aí vai investir em bolsa, vai investir em outros ativos. Então, é que funciona isso tudo. Então, saiu simplesmente de analisar, às vezes, um conjunto, quase a individualidade das pessoas. Né? O próprio mundo, uma gestão
Paulo, de um bairro lateral ao outro, próximo, o que se precisa e a maneira e o que as pessoas que vivem ali estão necessitadas é muito diferente, que não dá nem para você tratar, às vezes, ou é igual a outra dentro do mesmo bairro. Então, quer dizer, é muito estratificado, você tem que estar bem entrosado, com pesquisas, vamos dizer assim, também, que embasem esse sentido. A questão do fumo, né, que anteriormente se analisava o comportamento do fumante de uma tal maneira. Então, quer dizer, como está se comportando hoje em dia? Mudou. Então, o que eu verifiquei? E na minha experiência também de pessoas, como trabalhando na telemarketing e gerindo uma equipe, você vê numa equipe, por exemplo, que a diversidade de você motivar, às vezes, uma pessoa é totalmente diferente da outra, né? Alguns, você simplesmente um muito obrigado, ela vai adiante, ela produz muito, outros precisam um pouquinho mais, né? Eu tive a experiência, às vezes, de trabalhar de telemarketing, uma brincadeira no dia para melhorar as vendas, as metas, alcançar as metas, e que uma caixa de bombom, por exemplo, no meio da ilha, motivava algumas pessoas. Algumas não estavam nem aí para isso, e outras queriam bater meta para ganhar uma caixa de bombom. Né? Você fala, pô, Jamil, o que isso quer dizer? Que a motivação ela é tão diversificada, né? E que te mostra que pessoas simplesmente, às vezes, com isso se motivam, né? E tem outros que precisam de muito mais para aí o grande pulo. Como que você identifica isso? Né? E está cada vez aprimorado, porque você tem aí uma globalização maior ainda, com as redes sociais, que você conhece tudo o tempo todo. O Cirilo falou, né, em relação às bolsas internacionais de Japão e outras, para influenciar o nosso comportamento, que aqui começa o comportamento, Cirilo, você me corrige aí, depois que você vê fechar as bolsas, né? Como fechou lá, é que vai acordar no Brasil. E vice-versa, né? Vou dizer assim. Quer dizer, então, eu levava informações de alguns dias. Hoje, quem acorda 4, 5 da manhã, na área de mercado de capitais, ele já tem uma noção para orientar a si próprio ou as pessoas que ele está administrando sua carteira, não é isso? Ô, Jamil, antes do Cirilo te responder, eu queria colocar uma coisa que eu falei eu ia falar no início do programa, mas eu acho que fica melhor aqui no final. Você está falando de empresas, você está falando de quem avalia um serviço, por exemplo, bolsa, quem avalia uma compra, ou como que você motiva, que foi o pedido que eu te fiz, você falou muito bem sobre as questões motivacionais. Só que eu vejo aí uma questão de sinceridade. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, quando você vai fazer uma venda de um produto e ele não é exatamente um bom produto, normalmente o marketing trabalha muito com o emocional, sabendo que as pessoas não têm decisões racionais, elas têm decisões muito por imitação e muito por emoção. E aí nós podemos entrar num outro tipo de marketing, que é aquela ideia de que você está vendendo um produto que essencialmente não é aquilo. Então agora eu estou falando pelo lado do consumidor, tá? Eu não estou falando pelo lado daquele que vai vender um produto. Eu penso que nós aqui no mundo atualmente temos que pensar na realidade do que nós estamos fazendo, do serviço que nós estamos prestando e daquilo que nós estamos vendendo, e aquilo ser honesto. Por exemplo, um dos comandos que a gente tem na internet é que quando você for fazer um serviço, um programa como esse, você fale exatamente a verdade e não esconda nada. Por quê? Porque você tem que valorar o seu produto, o seu conteúdo. Você, por exemplo, quando faz as suas lives lá, você fala exatamente o que você pensa e você não está cobrando nada de ninguém. Quer dizer, você está dando aquilo de graça. Por quê? Porque você é um cara honesto e quer influir no mercado, quer influir e quer falar coisas interessantes. Então, eu tinha vontade também de saber de você, essa motivação, ela teria que ser, vamos dizer, tem que ser criado no consumidor uma capacidade de ver a hora que ele está sendo motivado por uma coisa que não é verdadeira. Por exemplo, o marketing político, né? Vamos fazer, nós estamos em época de eleição aqui e em outros lugares. Eu estou vendendo a imagem de um político, né? E aí eu pego os principais pontos interessantes dele e tal, e consigo que ele lá na frente vença a eleição. Poxa, mas se ele não for exatamente aquilo, eu estou enganando o meu eleitor, né? Se eu estou vendendo um produto, por exemplo, que não, ele tem cálcio, tem ferro, tem opção de coisas, mas aquilo ali não entra no organismo daquele jeito, teria que ser de um outro processo, eu estou enganando também. Eu queria que você falasse um pouquinho disso aí, como que o consumidor, falando pelo lado do consumidor, das pessoas normais, naturais que andam aí pela rua, que não estão tentando fazer grandes projetos ou que estão dentro de grandes empresas,
como que elas poderiam se vacinar para poder prestar atenção quando elas estão sendo motivadas pelo seu lado emocional e estão comprando um produto que essencialmente não é aquele? Bom, o marketing trata bem sobre isso, né? E é uma coisa, vamos dizer, que a princípio é muito simplória, né? E que deixa até estranho as pessoas não perceberem isso, vamos dizer assim. O que acontece a partir do momento da tomada, na decisão de compra? Existe a satisfação e não a satisfação, a partir do momento que você compra um produto, né? Então, se você compra um produto e satisfaz, você tem fidelidade e essa fidelidade sustenta a permanência de uma empresa no mercado. Tudo bem até aí? Uhum. E se não, né, você vai perder cada vez mais consumidores a ponto de você ter, né, quebrar. Eu acho que no que você falou, essa capacidade hoje das redes sociais, das mídias, tem que ser bastante verificada pelas pessoas que estão hoje, né, começando daqui a pouco, suas campanhas. Porque não só as pessoas estão cada vez mais exigentes, como que a todo momento, qualquer deslize, vamos dizer, você está na rede social e seu nome está lá, né? E o que acontece hoje? Então, você não consegue, às vezes, esconder muito as coisas. Tá certo? Então, o que acontece? A partir do momento que você vende uma proposta, para mim, a impressão hoje, né, também analisando, essa fidelidade ela é muito curta, né? Talvez não tenha nenhuma chance. Uma vez não satisfazendo, numa próxima eleição, essa pessoa não tem nem condição de ser reeleita e assim por diante. Para processo de compra, o que a gente fala muito, né, como consumidor, é a questão da informação sobre o produto que vai adquirir. Por isso que existe uma pesquisa, né, que é necessário fazer uma pesquisa. Quanto mais complexo o produto, mais é necessária a pesquisa, né, vamos dizer assim. Se você comprar, né, um chocolate, é muito mais difícil que você comprar um apartamento ou um imóvel, pela complexidade do custo, né, do que você vai pagar por ele. Então, a primeira coisa fundamental é a informação sobre o produto. Né? E nessa questão também, o político é um produto e ele está se vendendo como uma solução de alguma coisa, de atender alguma necessidade que, vamos dizer assim, o concorrente não supriu. Então, mesmo que às vezes ele ganhar isso, a impressão que eu tenho é que no futuro, se ele não atender, ele não consegue prosseguir, né? Pela falta de fidelidade daqueles que um dia que apostaram nele e amanhã depois, por não cumprir algumas coisas, né, que fez em campanha, não ter mais essa tendência de ganhar alguma coisa. Beleza. Cirilo, a gente está caminhando para o final. Você quer fazer alguma inserção para nós podermos... É só falar duas coisinhas que são importantes. Abraão, se você for jogar na Mega Sena, você prefere comprar um bilhete pronto ou prefere arriscar? Qual que é a sua resposta? Olha, eu costumo arriscar e costumo comprar o bilhete pronto. Não, mas objetivamente. Eu às vezes, por praticidade, compro o bilhete pronto. Por praticidade. Eu chego lá, está pronto, eu compro e vou embora. E qual que você acha que é o comportamento majoritário das pessoas? Eu acho que o majoritário é a pessoa escolher, fazer a própria aposta individual, que ela acha que ela tem uma sorte pessoal, tá com, né? Não sei. Eu acho Exatamente. Isso daí é um outro princípio também da economia comportamental. Sim. As pessoas preferem investir naquilo que elas controlam. E você colocou uma situação muito interessante aí sobre a questão do marketing ligado ao consumidor, impactando o consumidor. Tem uma propaganda na televisão convencional e na televisão paga, talvez esse instrumento ele seja mais passível de fiscalização e de inibição, que é a propaganda subliminar. A propaganda subliminar foi feito um teste pela Coca-Cola nos Estados Unidos, no cinema, toda hora aparecia no meio do filme uma imagem, e colocaram uma carrocinha do refrigerante próximo ao cinema. Quase 90% das pessoas saíram e chegaram lá fora do cinema e compraram a propaganda. Esse tipo de propaganda ela é proibida pelo CONAR. E é muito interessante que na mídia virtual teve uma corretora
que apresentou uma mulher chamada Betina. Eu não lembro, não sei se você lembra disso. Ela aplicou R$ 1.000 e resgatou 1 milhão. Só que ela esqueceu de falar que Foi durante... massacrada. Não, mas ela foi massacrada por quê? Porque ela esqueceu de falar que ela aplicou R$ 1.000, depois aplicou mais 10 mil, mais 50 mil. Então, quando ela falou a coisa, parecia que com R$ 1.000 ela transformou. E isso daí é uma coisa muito, muito complicada. Por quê? Porque é o que o Abramo falou. Quando o consumidor ele tem conhecimento, ele tem a capacidade de avaliação, ele tem habilidade para colocar em prática a sua observação e a sua percepção, ele fica um pouco vacinado contra essas esculhambações de merchandising que, de repente, impactam as pessoas. E o outro detalhe interessante também é o seguinte: olha para você ver como é que esse negócio é complicado. O Dom colocou isso de maneira muito objetiva e clara. É porque o conhecimento e a informação é um fator primordial à avaliação do consumidor, no sentido dele perceber a importância para si, aquilo será útil para você, e do que as pessoas dizendo que aquilo é importante para você e será útil para você. Então, você faz uma avaliação. O colega concorda com isso? Verdade. Eu acho que vai ter que ter um alto investimento. Por mais que hoje a gente fica colocando tendências, né, pós-pandemia, só analisando praticamente o dia a dia que nós vamos confirmar ou não. Né? Será, porque você tem, de acordo com analisando as pessoas, um colaborador, vamos supor assim, tem colaborador hoje, e até alunos, que eu estou vivenciando isso, que não estão aguentando assistir aula por plataforma. E alunos que se bobear, não quer nem ir para a sala de aula. Agora, qual que vai ser a realidade, né, desse retorno? Por vezes, profissionais hoje, colegas meus advogados, muitos em home office. Né? Mas e o contato? E, né, é importante, às vezes, lembrar, aliás, importante às vezes não, é muito bom lembrar que quando você estuda sociologia, lá atrás fala, né, o homem é um ser social. Né? Lá atrás fala, entre aspas, ele não convive com outras pessoas socialmente falando, né, vou colocar de novo assim, vira um bicho. Né? Pelo menos foi o que o SPB antigamente, sociologia. Então, esse fator social do ser humano, para mim, ainda vai ser muito forte. Da aproximação com a pessoa, da sinergia. Você olha as redes sociais, você vê muitos amigos seus e outros colocando assim, como assim, conto meus amigos rápido, né? Aquelas brincadeiras, tá doido para ir para a rua, né, minha amiga? Umas colocações que você vê que as pessoas querem ter convívio com outras, com seus amigos, né, se sentir em liberdade. Então, quer dizer, é uma realidade que, sim, que só vai se confirmar, para mim, no dia a dia, verificando o dia a dia. Né? Mas é uma coisa para ficar na cabeça, que é um ambiente, né, que se projeta entre o futuro. É uma, como a gente diz, é uma tendência, cenários que possam. Né? Então, esse cenário vai definir as pessoas realmente à distância. Né? Tem algumas tendências que falam que as pessoas vão evitar lugares aglomerados, outras, né? Mas o que se percebe hoje, por enquanto, não é isso. Essa realidade vai confirmar quanto? Acho que no dia a dia, na percepção, na verificação real dos fatos. Perfeito. O Jamil, nós vamos ter que terminar o programa por causa do horário e por causa dos compromissos que nós todos temos, né? Eu gostei muito dessa nossa conversa aqui e eu queria manter com você e também com o Cirilo aqui, se possível sempre juntos, uma vinda mensal aqui para a gente sempre falar, inclusive estender um pouquinho mais esse tema da economia comportamental, porque a gente tem que entender mais isso. Você falou uma coisa muito interessante, a questão da pandemia. A evolução não se dá com saltos, né? E a economia está sendo estudada comportamentalmente exatamente porque a sociedade está se modificando,
os paradigmas estão mudando, as metamorfoses estão acontecendo. Então, esse é o, vamos dizer assim, esse trabalho que foi feito aqui hoje é um trabalho introdutório. A gente ainda vai voltar nesses assuntos, aprofundar um pouquinho mais, beber um pouco do conhecimento do Cirilo e, principalmente, beber um pouco do conhecimento do nosso convidado. Eu agradeço vocês por estarem aqui hoje. Espero que os nossos ouvintes e os nossos assistentes tenham gostado. Pode deixar perguntas aqui que a gente leva tanto ao Jamil quanto ao Cirilo na área de economia. Não precisa ser perguntas assim voltadas a grandes conglomerados financeiros e empresas grandes. Não, pode ser uma pergunta do dia a dia que a gente está disposto a levar até eles e as respostas virão. Agradeço então ao Jamil Adum o conhecimento, a simpatia, agradeço ao Cirilo a participação, o conhecimento, a simpatia, e agradeço você, o nosso ouvinte, o nosso assistente aqui. Sempre esteja aqui conosco, porque a vocação da mesa de debate é trazer assuntos que interessam a todos nós e principalmente a comunidade. Muito obrigado e até o próximo Mesa de Debate.